Oi, eu me chamo Andy Malorado. Eu sou Matheus Farias e a seguir a gente vai apresentar um estudo realizado na Bacia do Rio do Ouro, que fica localizada majoritariamente no município de Formosa do Sul, no oeste de Santa Catarina, e uma pequena parte da bacia fica localizada no município de São Domingos, também no oeste catarinense. Primeiramente, escolhemos a carta topográfica da Mapoteca digital no site da IPAGRE. Em seguida, escolhemos a cidade de Formosa, no oeste de Santa Catarina. Depois de escolher a cidade e baixar o curso de água, curva de nível, colocamos no ArcGIS. Em seguida, visualizamos aonde queremos colocar o exutório para em seguida delimitar a bacia. Delimitamos a bacia manualmente, formando essa linha vermelha. Usamos a ferramenta Clip para ficar apenas com o curso de água e as curvas de nível dentro da bacia. Tendo resultado final essa imagem. Feita a bacia, calculamos a área e o perímetro automaticamente no Attribute Table. Add Field. Escolhemos o nome, a área ou perímetro, em seguida vai aparecer duas celas. Clicamos em cima, Calculate geométrico, escolhemos a área ou perímetro e as unidades. Feito isso, iremos agora dar as ordens dos rios dentro da bacia. Primeiro, usamos a ferramenta Merge no Editor para juntar os rios segmentados. Em seguida, vamos no Attribute Table, Open Attribute Table, Add Field e selecionamos a coluna Ordem. E manualmente escolheremos os números, ou seja, as ordens de cada rio. Para o comprimento de rios, usamos as mesmas ferramentas que usamos na ordem, porém no comprimento os valores darão automáticos em quilômetros, pois no Calculate geométrico escolhemos quilômetros. Para saber a curva hipossométrica e a declividade, teremos que voltar no Mapoteca da IPAGRE e escolher a região que queremos baixar, o modelo de digital de elevação. Baixado o MDE, colocaremos no ArcGIS. Em seguida, usamos a ferramenta Extract by Mask para ficar apenas com a área de elevação dentro da bacia. Obtida a elevação dentro da bacia, é possível calcular a área entre diferentes cotas, para posteriormente tirar a curva hipossométrica. Primeiro, utilizamos a ferramenta Reclassify no Arc2Box. Usamos no input o MDE da bacia e no output aonde queremos salvar. Em seguida, dará o mapa com intervalos e com cores diferentes de intervalos de altitude. Na ferramenta do Now Statistics as Table, selecionamos o mapa reclassificado e assim encontraremos as áreas de cada intervalo automaticamente. Usamos também a ferramenta Slope para descobrir o gráfico de declividade e usamos a ferramenta Interpolate para descobrir o gráfico de perfil do rio. Diferente da primeira parte, que é a vetorial, nessa que é a matricial, vamos criar um raster a partir das curvas de níveis, e essas curvas de níveis são pegas através do site da IPAGRE.
Feito isso, vamos criar um team com a ferramenta Create Team. Em seguida, vamos usar a ferramenta Team to Raster para criar um MDT a partir dessas curvas de níveis. Feito o raster, usamos a ferramenta Fill para corrigir as imperfeições. Em seguida, o Flow Direction, que gera um raster contendo a direção do fluxo de células. Em seguida, o Flow Accumulation, que acumula dentro dos pixels. E em seguida, o Com. Vale ressaltar que fizemos o Com 3 vezes, com o Com 100, 1000 e 350. O 100 deu muitos rios, o 1000 deu poucos rios e o 350 deu mais ou menos a quantidade de rios que tinha na carta da Ipagre. Feito isso, usamos a ferramenta Watershed, que delimitou a nossa bacia automaticamente. Em seguida, usamos o Smooth, que suaviza a hidrografia, e o Raster to Polígono, que cria um polígono a partir do raster. Os passos a seguir são iguais ao do vetorial, que são calcular a área da bacia, o perímetro da bacia, o comprimento de cada rio em quilômetros, tá? A ordem para cada rio. Lembrando que a ordem usamos o merge para unir os rios segmentados. Depois disso, usamos o slope para calcular a declividade. E por fim, usamos a ferramenta Interpolate para dar o gráfico do perfil do rio. Então, eu vou estar apresentando para vocês algumas tabelas que a gente desenvolveu no Excel para poder realizar esse trabalho. Aqui a gente tem as nossas cotas que variam de tanto a tanto, a cota média, a sua respectiva área, a área acumulada e a sua porcentagem. Com esses dados a gente consegue desenvolver a curva episométrica. Que a diferença entre essas duas curvas aqui em quilômetros quadrados e aqui em porcentagem. A gente precisa dessa curva aqui em porcentagem para poder obter a altitude mediana, que se dá no 50%. A gente analisa o valor referente à cota e vai obter. Nesse valor a gente obteve esse valor para o vetorial. Para achar a altitude média da bacia, a gente faz a cota mediana vezes a sua área respectiva. Isso com cada cota a gente vai fazendo e no final a gente soma tudo. Esse valor somado a gente divide pela área total da bacia e obtém a altitude mediana da bacia. Aqui eu vou estar mostrando também para vocês uma tabela que a gente extraiu esses valores aqui do ArcGIS. Aqui é o número de rios, a sua ordem e seus respectivos comprimentos. A área, perímetro e comprimento do rio principal a gente obteve também pelo ArcGIS. A densidade de drenagem se dá pelo somatório dos comprimentos dividido pela área. O índice de complexidade, a gente tem essa fórmula aqui. O perímetro e a área a gente consegue achar. A largura média da bacia se dá pela área dividido pela largura, pelo comprimento do rio, e a gente obtém a largura média da bacia. Com a largura média a gente consegue achar o fator de forma, e a densidade do rio se dá pelo número de rios, e dividido pela área, que coincidentemente deu 1. Aqui a gente pode observar que o gráfico, o comportamento da declividade do rio principal. Aqui a cota mais alta, a cota mais baixa, e aqui o ponto mais distante representaria a exultória. Aqui a gente pode ver que a declividade total do curso se dá pela cota maior menos a cota menor dividido pelo comprimento do rio, e a declividade média do curso d'água se dá pela cota média em vez da cota maior. Observa que no método matricial a gente obteve o comprimento de rio 19, enquanto no vetorial a gente obteve o comprimento de 26 quilômetros. Essa diferença grande se dá porque no método vetorial a gente obtém um rio com muito mais curvas acentuadas
resultando num rio com um comprimento maior, enquanto no matricial ele acaba tendo curvas mais lineares, mais sutis, tornando ele mais curto e dando essa diferença de um método para o outro. A primeira lei de Orton, lei do número de canais, conceitua que o número de canais diminui com o aumento da ordem dos canais de uma forma regular, podendo assim ser representada pela seguinte fórmula, onde a taxa de bifurcação de determinada ordem é igual ao número de rios de determinada ordem dividido pelo número de rios de ordem superior. Para análise matricial, podemos observar esta tabela apresentando a quantidade de rios para cada ordem. E com esses dados aliados à fórmula, podemos obter a seguinte tabela, onde apresenta-se as determinadas ordens de taxa de bifurcação e seus valores, que estão apresentados aqui. Com isso, obteve-se um valor médio de 3,55. Já para os dados vetoriais, os números de rios para cada ordem é apresentado nessa seguinte tabela, assim como os valores das taxas de bifurcações de diferentes níveis, apresentando uma média de 3,51. Já a segunda lei de Orton, lei dos comprimentos de canais, conceitua que o comprimento médio dos segmentos de uma dada ordem tende a seguir uma sequência geométrica direta, podendo assim, então, ser representada pela seguinte equação, onde diz que a taxa de comprimento de uma determinada ordem é igual à média dos comprimentos de todos os rios de uma ordem superior dividido pela média do comprimento do rio de determinada ordem. Para análise matricial, pode-se observar esta tabela, onde apresenta-se o comprimento médio dos rios para cada ordem. Verifica-se que o rio de quinta ordem foi pego apenas um trecho para poder aplicar essa exutória. Sendo assim, seu comprimento não será utilizado para os cálculos de taxa de comprimento. Observa-se nessa tabela os resultados para os dados matriciais, de primeira, segunda e terceira ordem, e o valor médio de 2,65. Já para a análise vetorial, observa-se os seguintes valores, também com a mesma justificativa para o rio de quinta ordem, onde não pode-se obter a taxa de comprimento para a quarta ordem. Observa-se aqui as referidas taxas e o valor médio de 2,07. O tempo de concentração pode ser conceituado como o tempo em que a água leva para chegar do ponto mais distante hidraulicamente da exutória até a exutória da bacia. Salienta-se que para todos os casos o tal VEG representado por L será adotado como aproximadamente o comprimento do rio principal. Nós resolveremos por três métodos. O primeiro é o método de Kerplit, onde o tempo é representado pela seguinte forma, sendo L o comprimento do rio principal e ΔH a diferença altimétrica. Os resultados foram, para a matricial, o tempo de concentração foi de 197,37 minutos, que é aproximadamente 3 horas e 20 minutos. Para o método vetorial, foi de 269,7 minutos, o que é aproximadamente 4 horas e 30 minutos. Já o método de Picking é representado pela seguinte fórmula, onde I é a declividade média do canal. Os resultados foram para o matricial 19,57 minutos, o que é aproximadamente 19 minutos e 30 segundos, e para o método vetorial 25,64 minutos, o que é aproximadamente 25 minutos e 35 segundos. O último método é o método de Venter-Shaw, o qual é representado pela seguinte fórmula. O último método é o método de Venter-Shaw, o qual é representado pela seguinte fórmula, com as variáveis já conhecidas.